Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que tem sido motivo de muita discussão nas mídias sociais. WhatsApp, Instagram, Facebook, alguns telejornais também têm divulgado isso, que é a filmagem nas abordagens policiais. Ora, há uma tendência mundial que os policiais mais equipados, e aí os policiais modernos, os policiais, principalmente os americanos, já têm uma câmera dentro do carro para filmar as suas abordagens. Isso resguarda tanto o policial quanto a pessoa que está sendo abordada. E a gente sabe que uma das principais funções do policial é a abordagem policial, é a busca pessoal, que se traduz na inspeção do corpo, que se traduz na inspeção dos pertences, do carro, no bolso, na bolsa, no porta-mala, no porta-luva, embaixo do banco. E eu quero dizer um negócio para o cidadão comum. Olha só, isso independe de mandado judicial. Não se arvore dizendo, tem um mandado? Não tem necessidade. Se tiver em situação suspeita ou em qualquer circunstância, porque é poder discricionário do policial, essa situação pode ser feita assim sem nenhum mandado judicial. Ele já tem o próprio poder de polícia que o permite fazer isso. E aí essa abordagem pode ser realizada a qualquer momento, a qualquer hora, 2 horas da tarde, meio-dia, 7 da manhã, meia-noite, 4 da manhã. Então a gente percebe que nesse caso, o policial muitas das vezes, quando está sendo filmado, ele fica constrangido. E aí o que a gente tem ouvido? O policial prendeu o meu celular, doutor. O policial me conduziu coercitivamente até a delegacia para eu prestar depoimento, já que eu sou testemunha. O policial me impediu de fazer filmagem. Ora, a gente sabe que os atos administrativos são pautados por alguns princípios, e um dos princípios é o princípio da legalidade. Não existe possibilidade de uma testemunha ser levada coercitivamente pelo policial. Não existe, porque não existe nenhum dispositivo jurídico que permite isso. O policial, o agente administrativo, só pode aquilo que a lei permite. Agora olha só, o indivíduo pode tudo aquilo que a lei não proíbe. O indivíduo pode tudo aquilo que a lei não veda. Ora, se o policial só pode aquilo que a lei impõe, que a lei permite, que está descrito na lei, e o cidadão comum pode tudo aquilo que a lei não veda, ele pode filmar, porque também não existe nenhum dispositivo jurídico impedindo o registro, a filmagem de um ato policial, de um ato público, que é um ato público, outro princípio também. Todo ato administrativo cometido por um agente administrativo, ele é um ato público. Se ele é um ato público, ressalvado aqueles de segredo de justiça, ele pode sim ser registrado por qualquer cidadão. Pode sim. E o indivíduo, nesse caso, não está praticando nenhum delito, nenhum ato ilícito em filmar a abordagem policial, porque o ato policial é acobertado por esse princípio. Agora, se o policial obsta, se ele restringe, se mesmo assim ele impede a filmagem por algum motivo ou outro, motivo pessoal, o policial não pode levar motivos pessoais para o seu trabalho, para o exercício da sua função. Não pode. Isso é terminantemente vedado. E aí ele pode sim ser enquadrado em crime de abuso de autoridade. Infelizmente, policial. Então tome muito cuidado quando você estiver numa situação dessa, numa blitz, que alguém estiver filmando. E aí eu deixo esse conselho, deixo esse recado aqui ao policial. Agora, existe também a diferença de uma abordagem comum e uma abordagem complexa. A abordagem comum é aquela de uma blitz comum. Estamos fazendo uma blitz, todo mundo que está passando, a gente está parando e verificando ali inspeção pessoal em cada um ou no carro de cada um. Olha só, é possível sim. Mas se não for encontrado nenhum ilícito, não há nem que se registrar na delegacia, não há nem tampouco possibilidade de conduzir o abordado que está filmando. E muitas das vezes o abordado quer se resguardar e aí está filmando. Mas se for numa prisão em flagrante, doutor, como é que fica essa situação? Olha, se for numa prisão em flagrante, se for numa condição relevante para investigação criminal, a gravação, nesse caso, ela não pode ser levada coercitivamente, de forma truculenta, mas pode requerer o comparecimento da pessoa que filma, juntamente com o seu aparelho, juntamente com o seu dispositivo de filmagem. Ele pode requerer, mas nunca confiscar a mídia filmada. E não há o que se falar em coerção, voltando de novo para a condução da testemunha, porque não existe dispositivo jurídico que impõe o policial a levar à base de força o sujeito para poder testemunhar.
Ué, mas não tem? E o artigo 6º do CPP não diz que o policial tem que se resguardar de todos os meios de prova quando do seu ato administrativo? Olha, ele tem que se resguardar. E é muito fácil o policial se resguardar desse meio de prova. Primeiro, se ele está vendo alguém filmando e se isso for relevante para o ato administrativo que ele está praticando, ele pode chegar até essa pessoa, requerer o dispositivo de filmagem. Você pode ir comigo até a delegacia? Não, não posso, não estou afim. Olha só, o que o policial tem que fazer? Se utiliza do artigo 68 da Lei de Contravenção Penal. Vai lá e pede a qualificação dele. Preciso da sua qualificação que eu quero informá-la no inquérito policial. Se o sujeito se recusar, aí sim, ele pode ser levado coercitivamente, porque o sujeito está se recusando a conceder sua qualificação, se é casado, se não é, a sua profissão, seu domicílio, sua residência. Aí o sujeito não fornece isso para o policial, ele está sim incorrendo numa contravenção penal e pode ser levado não pela gravação, mas pela recusa de conceder a sua qualificação para o policial. E aí, no caso, se o sujeito concedeu ali especificamente a qualificação, o policial vai informar o delegado de polícia, vai informar no seu boletim de ocorrência, lá na delegacia, que o indivíduo tem uma mídia tal, que mora em tal lugar e que ele tem essa prova assim, assim, assado. O delegado, então, vai se encarregar da investigação do caso e vai requerer ali, obviamente, a essa pessoa que compareça até a sede da delegacia para poder informar e, muitas das vezes, entregar uma mídia daquela que pode servir, sim, para o deslinde de um crime. É a mesma coisa de um caso de um circuito interno de TV. O policial está ali executando a sua tarefa, no exercício da sua função, próximo de uma farmácia, por exemplo, e ali tem a filmagem externa de um circuito interno de TV. Olha, o policial olhando aquilo pode muito bem chegar à delegacia e informar no boletim que, olha, tem uma filmagem em tal lugar, assim, assim. O delegado de polícia, se entender relevante, vai pedir essa filmagem, mas nunca o policial vai chegar lá na farmácia e falar assim, me dê o seu circuito interno de TV porque eu tenho que levar como prova porque o artigo 6º do Código de Processo Penal me dá essa prerrogativa. Não, de maneira nenhuma. Então, quanto às filmagens, pode filmar sim, é legal. Agora, quando nas filmagens também o sujeito se posta com agressividade ao policial, com hostilidade aos policiais, com xingamentos aos policiais, com abuso do seu exercício de filmar e com abuso do seu exercício, às vezes até de acompanhar a abordagem policial. Desacato à autoridade. O policial está autorizado aí pela lei, e aí tem dispositivo jurídico para isso sim, e aí o policial pode tudo aquilo que a lei impõe, então ele pode sim, pelo desacato à autoridade, levar o sujeito preso. Agora, outra coisa, quando da divulgação das imagens, meus amigos, muita responsabilidade com o que se divulga e da forma com que se divulga. Porque os policiais, nós sabemos muito bem, nossos policiais têm sido caçados muitas das vezes quando estão apaisando, quando estão no momento do seu lazer, no supermercado ou no exercício de sua vida civil comum, não no exercício de sua função. Então tome cuidado, porque muitas das vezes você está dando munição para que esse policial seja caçado. Precisamos sim resguardar os nossos policiais. E nós temos que tomar cuidado com o direito de imagem daqueles que aparecem no vídeo. Primeiro, lembre-se que essa divulgação não pode ser feita de forma irresponsável. O cidadão pode responder sim pela violação da imagem do policial, até porque o policial, fora o seu trabalho, ele tem que ter a sua vida resguardada, tem que ter zelo pela vida do policial. E outra, só quem goza da prerrogativa da divulgação de notícias e quem veicula a imagem é a imprensa. E mesmo assim, essa imprensa o faz debaixo de uma legislação bem definida. Então tome cuidado com o que você divulgue, vamos tomar cuidado, vamos resguardar também a nossa polícia, não vamos incitar ali maior tensão numa abordagem policial, porque os nossos policiais já vivem sob tensão. Então essa dica, você pode filmar? Tem o direito de filmar? Tem sim, mas faça com muita responsabilidade, tá bom? Espero ter ajudado aí, um grande abraço para você.